Seja bem-vindo a mais um podcast Além do Consórcio. Esse é nosso terceiro episódio do podcast e eu tenho um convidado especial nesse episódio, tá? Eu lembro quando eu pensei em criar esse projeto, eu não esperaria que esse projeto desse tão certo, né? E tantas pessoas maravilhosas que a gente vai encontrando no caminho. E esse convidado que eu vou trazer aqui é um doutor, advogado, e ele gosta de falar das coisas simples da vida, né? Isso que mais encanta. Você sabe muito bem o meu posicionamento em algumas questões, e o que eu acho mais interessante no ser humano é a simplicidade, tá? Esse episódio vai ser histórico, então você que está aí, já chega aí, dando um like, se inscreva nesse canal, compartilha. Eu pretendo chegar em novembro, 5 mil inscritos nesse canal e conto com você. Hoje eu vou trazer um convidado aqui, chama o Dr. Wellington, advogado. Seja bem-vindo ao meu podcast Além do Consórcio. Muito obrigado, Júlio. Júlio Rocha, Além do Consórcio. Olha só, esse amigo meu trabalhador, estudioso, que me fez esse convite aqui especial. Júlio, eu fico muito agradecido pela oportunidade, tá bom? Porque eu trabalho como advogado e são as pessoas pequenas, elas crescem, elas desenvolvem, né? E você é um homem que está desenvolvendo um grande trabalho aqui com o Júlio Além dos Consórcios. Doutor, eu vou explicar, antes de entrar na sua história, eu vou explicar para você por que é tão importante estar te entrevistando hoje aqui, tá? Como advogado, tá? Eu venho de uma família muito humilde, né? E na nossa família, eu lembro, o meu tio foi a primeira pessoa a terminar o 3º grau e ele virou professor, né? Sim. E 4 anos atrás, né? A gente teve uma honra na família de ter uma advogada, né? Nossa. E eu lembro a festa que foi para uma família, né? Como a minha saiu lá do interior de Minas, ter um advogado na família, né? Então, para mim é uma honra estar aqui, né? Entrevistando um advogado aqui no meu podcast, porque eu costumo dizer para quem é um empresário, se você quer ser um empresário bem-sucedido, você precisa ter um corpo jurídico também por trás. Sim, com certeza. Respaldo jurídico. Então é muito importante saber como que funciona esse mercado de jurídico, entender as leis e ter uma pessoa do lado também para poder acompanhar todo esse processo. E esse podcast a gente fala sobre investimento, né? Sim. E nada melhor, né, do que um advogado para poder te auxiliar nesse processo de investimento, porque tanto investimentos que tem por aí, né, que não são verídicos e que precisam de um advogado para poder consultar esse tipo de contrato, né? Mas vamos entrar aqui na tua história. Quem é o Dr. Wellington? Aonde ele nasceu? Como que surgiu essa questão aí de advocacia? Me fala um pouco da tua história. Bom, internauta, quero aqui agradecer a audiência, né, aos internautas. E eu, Wellington, eu sou nascido aqui na cidade de São Paulo. Nasci no bairro do Alto da Lapa, no antigo Hospital São João Batista, que hoje já não existe mais. Fui criado na cidade de Osasco, na cidade de Barueri e estudei na Faculdade Autônoma de Direito do Estado de São Paulo, aqui no bairro de Pinheiros. Aliás, sou muito grato pela minha faculdade e por todos os meus professores que passaram pela minha vida. Maravilha. Tá, vamos entender um pouco, né, essa questão, né, de nascer aqui em São Paulo. Eu costumo dizer que o paulista tem várias profissões, né? Eu acredito que você também não cresceu aqui em São Paulo e falou assim, eu vou virar advogado. Não. Antes disso, eu acredito que trabalhou em outras coisas. Me fala um pouco sobre a experiência até chegar onde você chegou. Porque, assim, sabe, é porque eu estou te fazendo essas perguntas, doutor Hélio, porque assim, as pessoas veem as autoridades assim e falam, não, parece que ele já nasceu para isso. E não é bem assim. Tudo tem um começo. Tudo tem um começo. Né? Me fala do começo do Dr. Wellington, do pai, da mãe, família. Como que foi essa jornada? Isso, parte dos meus familiares, né, dos meus tios, são professores de escolas estaduais, né? Então eu sempre gostei de língua portuguesa. Eu li o livro do Machado de Assis chamado Helena, né? Que ela
ela morre de angústia no final do livro. Então, eu sempre gostei da língua portuguesa. Com o passar do tempo, né, dos meus 19 até os 24 anos, eu fui terceiro sargento do Exército, né? Que também foi uma grande experiência para mim. Sou muito grato ao Exército Brasileiro pela oportunidade que eles me deram. Depois, né, aí um pouquinho mais para frente, comecei a trabalhar como técnico em informática, que eu fui até então, eu consertava computadores, né? Então eu sempre estava ali na Santa Efigênia, comprando equipamento, né? Material de rede, tudo, placa-mãe. Então eu trabalhava muito com o Intel, o Pentium 1, Pentium 2, sim. Lembra aquela era do Pentium 2, Pentium 3? Sim. Barramento ISA, barramento PCI, e aí começou a entrar a rede RJ45, né? Começou a desenvolver bem. Então eu trabalhei por um bom tempo também. Quando eu encontrei a mãe da minha filha, minha ex-mulher, e mando um abraço para ela, para a Dila, e para minha filha Manuele. Quantos anos tem sua filha? Minha filha tem 14 anos de idade. Adolescente. Adolescente. E você sabe, Júlio, que eu tinha uma frustração de não ter feito inglês quando era novo. E hoje a minha filha, ela está completando 2 anos de inglês, que ela está firme no inglês lá. Bonitinho. Era outros tempos, né? Outros tempos, né? Então hoje ela está 2 anos. Então eu estou muito feliz com a criação da minha filha, com o desenvolvimento da minha filha e também pela atuação da mãe também, que está lá, e eu também como pai, juntos aí criando nossa filha. Bom, então eu fui entrar na faculdade de Direito em 2013. Porque o mercado já não estava tão bom, entendeu? E eu precisava de um emprego. Tipo, depois daquela crise, mais ou menos, que a gente teve ali em 2009, 2010. Isso, entendeu? E ali meio que balançou, eu já não consegui tá tão forte assim como na área comerciária de informática. Aí eu fui procurar um emprego, trabalhei como porteiro, eu fui porteiro, fui controlador de acesso, entendeu? Quando eu entrei na faculdade e me matriculei, aí eu arranjei estágios e do estágio eu concluí a faculdade. Tá, vamos recapitular. Você está falando de 2013, mais ou menos quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 28 para 29. Tá, porque isso é muito interessante, porque Sim. Muitas vezes a pessoa que está nos vendo lá fala, eu já estou com 25 anos, já é tarde demais para poder fazer uma faculdade. Não é. Você começou com 28. Sim, né? E com muitas lutas, muitos desafios. Assim, e o meu atuar na advocacia, ele começou no estágio. Entendeu? Pelo estágio. Começou pelo estágio, fazendo o que os advogados mais velhos ensinavam. Entendeu? A prática de estar no fórum, a prática de consulta processual, porque até então, em 2013, os processos eram físicos. Hoje é tudo digital. Mas quando eu entrei, era pilha e pilha de processo para você... Quem fazia esse trabalho forte aí eram os estagiários. Então, o estagiário do escritório, ele era contratado para fazer o resumo do processo, pegar as partes especiais, anotar, fazer um resumo para o advogado, entregava para o advogado e o advogado, ele fazia dava a arte final da peça, né? Digamos assim. Para ir protocolar, né? Eu vi uma série muito interessante chamada Suite. E aí, Sim. E aí tem essa questão dos estagiários. Dos estagiários lá, são júniores, né? Chamam eles de júniores, né? Então. São os associados júniores. Nos Estados Unidos é legal que eles dão um nome que é como se eles estão na profissão, né? Só que eles são chamados de associados júniores, né? Aqui não, aqui são estagiários, né? Quando você está no 4º, no 5º ano da OAB, você também tem direito a ter... O aluno de direito, ele também pode ter a carteira da OAB e pode assinar junto com o advogado as peças processuais. Tá. Olha que interessante. Assim, claro, que aquilo é uma série Sim. E tal. Mas retrata um pouquinho como que é o mundo hoje, assim, na advocacia. Estagiário, querendo crescer, mudar de fase e tal. Acredito que o Suites, né, ele tem aquela cara da advocacia empresarial, né? Porque lá o que ocorre lá no Suites são negócios processuais, né? Um vai entrar com ação com você, que vai entrar com ação contra mim. Quando você vira um problema, no final das contas, tem um acordo. Não sei se você percebeu. Sempre tem um acordo. Sempre tem um acordo no final. Por quê? Porque é para nenhuma das partes perder, para não chegar
num julgamento final, né? Que aí é o julgamento da lide, né? Aí vai ter sentença, vai ter recurso, né? Então, todo o trabalho do Suítes, ele é uma advocacia empresarial de acordos, digamos assim, né? Que é o que eu percebi da ideia central, que é uma advocacia mais de acordo, né? Por quê? Porque tem que garantir o negócio das empresas, porque por detrás das empresas tem os funcionários, por detrás dos funcionários tem os impostos, né? Os tributos lá dos Estados Unidos. Então, digamos assim, o trem da empresa não pode sair do trilho, né? Tem que estar sempre no trilho, né? E aí, esses advogados, esse brilhante advogado, que é o patrono, né? Ele tenta fazer o quê? Segurar os clientes dele, né? E resolver os problemas dos clientes dele. E dentro do modelo de justiça dos Estados Unidos, manter a ética como advogado, né? E manter o quê? Manter os negócios dos seus clientes. Tá, eu trouxe essa questão para a gente poder descontrair um pouquinho, mas tem uma pergunta que eu quero fazer sobre isso, tá? Talvez você não estava esperando, doutor. Tudo bem. Mas a gente está aqui para surpreender e eu sei que tu tem um conhecimento muito além, né, do que a gente espera. Lá tem o Mike, né? Não sei se você... Sim, né? o Mike... Rosa, só que ele não era advogado. Sim, né? ele não era advogado. Uma pessoa física pode fazer esse trabalho de advocacia? Então, vamos colocar, né? O cenário lá do Suítes, né? Coloca o Mike Ross, né? Mike Ross, é o nome dele, é o Mike Ross, num personagem que ele tem uma qualidade humana que é diferente de todos os outros advogados. Que é a memória, né? Isso. Então, ele, no personagem dele, ele tem uma memória fotográfica de aquilo que ele lê e vira fotos dentro da mente. E ali, ele com muita facilidade, ele lembra de todas as cláusulas contratuais, lembra dos fatos que foram constituídos pelo cliente, entendeu? Mas ele tem um problema, ele não tem a interpretação de pessoa que o chefe dele tem, que é pegar a maldade, entendeu? Por quê? Porque o Specter, né, o Dr. Specter, ele trabalhou muito mais com maldade, né, de enfrentar maldades do que o Mike Ross. Então tem uma diferença entre os dois personagens ali, entendeu? Então, um completa o outro. Tá, mas eu falo na ciência de que ele não é por ele não ser regulamentado. Exatamente, porque assim, ele não tem uma faculdade de direito. Sim, né? Acho que ele não passou em Harvard, né? Isso. Ele não passou em Harvard, né? Ele tinha um conhecimento técnico, por exemplo. Eu como pessoa posso começar a estudar direito e ter um conhecimento técnico. Sim, ler o Código Civil, exemplo. Isso, mas eu não sou advogado. Eu não passei na OAB, que no caso aqui regulamenta... Isso. No Brasil, realmente, isso é devidamente vedado, né? Vedado por conta do conhecimento científico, né? O conhecimento científico, a gente se adquire na faculdade. Então, quando a gente fala de ciência, e a ciência é assim, ciências jurídicas, humanas e sociais, entendeu? Ciência é observação, hipótese, experimentação e conclusão. Certo. Então, todos esses passos da ciência, no caso, na ciência jurídica e social, você tem que passar pelo crivo da faculdade. Por quê? Porque as condutas humanas, os dramas humanos, eles são formados por decisões. Se constitui um fato humano e a gente vai saber se aquele fato humano ele é jurídico ou ele não é jurídico, entendeu? Exemplo, estou dirigindo um carro. Não prestei atenção, bati atrás. Se eu bati atrás daquele carro, eu constituí um fato jurídico. Esse fato jurídico ele é estudado pelas ciências jurídicas e sociais. Então, passar pelo crivo da faculdade e passar pela prova do exame da OAB é necessário.
Para poder advogar. Para poder exercer a advocacia. Porque é um estudo maior de condutas humanas, né? Artigo 121 do Código Penal, matar alguém, né? Olha só, matou por quê? Quais são as circunstâncias do crime? Agravantes, atenuantes, motivo torpe, motivo fútil, né? Então, veja que de um artigo do Código Penal, matar alguém, nós temos uma quantidade significativa de estudos das ciências criminais, entendeu? Então, a ciência jurídica social, ela faz parte da ciência. Então, no caso do personagem do Mike Ross, né? E também por conta do regulamento lá dos Estados Unidos, tem que sim passar pelo crivo. Mas assim, a qualidade humana dele é insuperável, né? Vamos ser sinceros, né? Sim. Muito inteligente. A qualidade dele, ele tem um diferencial dele dominar quase todo o escritório, né? De fazer de controlar os casos, de apontar argumentos e justificativas que demonstram o direito do cliente, entendeu? Tá. Uma faculdade de Direito, ela é 4, 5 anos, né? 5 anos. 5 anos. 10 semestres. 10 semestres. Tá. Levando um pouco para a medicina, quando você se forma na medicina, você escolhe uma área de atuação, né? Eu quero ser um cirurgião, eu quero ser um clínico. Na advocacia, como que isso se baseia a área de atuação? No caso da especialidade. A especialidade. Como que tu escolhe isso? Tu tem uma formação a mais para tal área? Eu quero trabalhar no direito de família. Eu quero trabalhar mais focado em empresarial. Sim. Como que você define isso? Como que o advogado ele se forma e escolhe aonde ele quer atuar mais? Ele tem uma formação a mais ou ele simplesmente, eu me identifico com isso, vou me especializar nisso? Como que funciona isso? Então, vamos lá. Depende de pessoa para pessoa. Sim. Porque existem pessoas que têm habilidade de lidar com a matéria penal. Existem pessoas que têm habilidade em lidar com a matéria de direito de família. No caso, os estudantes, né? Que você está estudando. Então, lá na faculdade, você já começa a pensar, puxa, quais áreas eu posso atuar? Ainda que você não tenha especialidade, você pode atuar na área, entendeu? Porque a habilitação é ser advogado. Sim. Então, você como advogado, você está habilitado em trabalhar em todas as áreas. Isso. Porque o artigo 133 da Constituição afirma: a advocacia é essencial para a administração da justiça, entendeu? Então, o artigo constitucional da nossa profissão é o artigo 133 da Constituição da República Federativa de 1988. A advocacia é essencial para a administração da justiça. Só que tem regulamento também. Tem regulamento? Tem. Agora, a especialidade, eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6... Qual que é a sua paixão, doutor? Eu tenho a paixão pelo direito civil, pelo direito trabalhista, pelo direito previdenciário. Eu tenho especialidade no direito previdenciário, no direito penal e processo penal, e estou fazendo a terceira especialização agora em direito administrativo, né? Que houveram alterações legislativas referente ao direito administrativo. O direito administrativo é a área da coisa pública, dos bens públicos, dos empregos públicos, dos concursos públicos, da administração pública estadual, da administração pública federal, da administração pública municipal. Você sabia, Júlio, que no artigo 30 da Constituição se fala muito pouco dos municípios? O artigo 30 da Constituição fala muito pouco dos municípios. E eu acredito que o legislador originário, aquele lá da Constituinte de 1988, ele deveria ter dado mais autonomia para os municípios.
Nós aqui em São Paulo, né? Aqui na Nós capital... estamos falando da Constituição de 1980. 1988, artigo 30. Pode pegar e fala muito pouco dos municípios. Eu vivo... Ele fala mais da República? E Não. fala mais... E aí, legal, você falou da República. Excelente. Vamos falar da República. A República, ela está organizada na organização do Estado. Então, começa no artigo 20 da Constituição e vai até o artigo 30. Então, ali nós temos delimitações, né? Limitações legislativas, né? E as competências, né? Quem é competente para legislar o quê? Então, existem temas que é matéria exclusiva da União, entendeu? Existem temas de direito que é matéria exclusiva da União. Existem temas que é exclusivo do Estado, privativo do Estado, entendeu? E pouca coisa ali fica para os municípios, entendeu? Que nem, eu vou te dar um exemplo, que nem a competência de administração do Rio Tietê. É do Estado ou é da União? Da União. É do Estado. Agora, por quê? Não sabe por quê? Não faço ideia. Porque o Rio Tietê, ele não passa para outro estado. Ele fica dentro de São Paulo. Ele fica dentro de São Paulo. Então, se você falar assim, e a rodovia, né? A rodovia. Você tem a BR e a SP, né? Como que funciona essa competência? Mas, doutor, se o Rio Tietê saísse de São Paulo e também pegasse o estado de Minas, seria da União nesse caso? Aí sim, né? Ele seria da União, entendeu? Porque atravessa um outro estado. Que é o que acontece com as BRs, né? Eu não tenho a BR? Sim. A BR, ela corta o Brasil todo, né? Sim. E você tem lá a identificação do SP. Acho que BR-32, se eu não me engano. Isso. Passa lá no meu estado. Isso, atravessa, entendeu? Então, é competência da União. Quer ver uma outra competência das antenas de televisão e rádio? É competência da União. Porque eu uso o satélite da União. Por estar previsto na Constituição. É eles que administram e eles que legislam em cima das autorizações. Tá, você falando sobre essa questão da União e o Estado, é um pouco polêmico, mas eu não poderia deixar de perguntar a você sobre isso. Eu vi, talvez você pode até me explicar melhor, eu vi uma questão sobre segurança pública. Sim. Né? Que está um debate sobre essa questão das favelas, se é da União ou se é do Estado. Como que chega nesse contexto? Quem vai cuidar das favelas do Brasil? É a União ou o Estado? É por conta mesmo da polêmica do Rio de Janeiro, né? Sim. Porque, assim, no Rio de Janeiro, grande parte dos terrenos são da União. Eu tenho muitos terrenos lá que são da União. E essas pessoas, depois de 1889, né? Elas foram se instalando nos morros, né? E de lá nasceu o samba, né? Coisa mais linda do mundo, né? Nasceu samba, né? Nos morros. Se tem eu tenho uma... Assim, eu só fugindo um pouquinho aqui, tá bom, Júlio? Não quero atrapalhar. Tranquilo. Tá bom? Mas tem uma música muito bonita chamada Tereza Aragão. É um samba rock. Acho que você conhece. Eu adoro ouvir essa música. Eu sou muito fã de ouvir essa música. Mas voltando aqui no tema, então assim... Quem decide tirar uma família de lá teria que ser a União, né? Por quê? Porque está num terreno da União. Está no terreno das Forças Armadas, que era das Forças Armadas, ou da Marinha, da Aeronáutica. Aí é a União. Aí a União, porque acho que aqui eu estou supondo, aqui no caso do Rio de Janeiro, tá bom? Eu estou supondo que parte das pessoas que moram ali nos morros, eles estão em terrenos da União, tá bom? Mas pode estar em terreno do Estado também. Aí é o Estado do Rio que tem que retirar. Mas, assim, eu acho que aquelas pessoas, elas moram lá. Entendeu? Você me lembrou... Elas estão lá há muitos anos. Você me lembrou de um detalhe. Eu morava em Fortaleza, Ceará. E lá eu morava num hotel... Eu acho que lá no Rio de Janeiro, o Estado ele tem que atuar, ele tem que atuar, entendeu? Mas retirar as pessoas lá, acho que seria um pouco inviável. Teria que ter Nos dias de hoje seria muito inviável. Sim. Daria muitas complicações.
Entendi. Tá, só voltando lá. Sim. E aí eu morava numa região que era a região da Marinha. Só por eu estar na região da Marinha eu pagava uma taxa a mais. É o laudêmio, né? Exatamente. Laudêmio. Então eu pagava, além de pagar os tributos do IPTU Sim. do governo, do estado, tinha uma taxa a mais que era do estado, da União, Sim. né? Que não ia para o estado, aquela taxa porque estava na Marinha, era um território da Marinha, Da Marinha. ia direto para a União. Aí eu lembrei desse processo. E aí gera uma guia e paga. Exatamente, é anual, né? Aí eu lembrei disso aí que tu falou, porque tem algumas regiões que é da... Interessante essa questão da competência também, que é a competência territorial, competência legislativa. Até no processo mesmo tem questões de competência, sabe? No direito processual civil, nós temos questões de competência, né? Temos lá, acho que o artigo 46 do Código de Processo Civil vai falar que para demandar uma ação contra alguém é na competência do domicílio do réu, entendeu? Onde o réu mora, onde a pessoa requerida mora. Mas também tem alterações de competência, né? Que são aí a competência relativa no artigo 63 do Código de Processo Civil e a competência absoluta por questão de pessoa, função e matéria, entendeu? E aí essa competência absoluta. No caso aí, é no julgamento, quando se protocola um processo contra alguém, entendeu? Aqui a gente está falando de competências administrativas, porque eu estava falando da pós-graduação de Direito Administrativo aqui. Tá. Eu sei que o senhor gosta muito de falar sobre algumas coisas, por exemplo, como nascente. Sim, nossa, natureza, isso é uma paixão. né? É uma paixão. E assim, realmente... E assim, a natureza para mim, doutor, eu nasci na roça, né? E no meio do mato mesmo, para não falar, né, a grande realidade. E a minha realidade era assim, a gente via estrela no céu, né? Sim. E eu suspeito de dizer que um paulista, conforme foi, ele nunca viu estrela no céu. Sim. Porque aqui é poluído, né? Com certeza. Aqui não, porque parte das minhas férias, né, de criança, as minhas férias eram mais pro Paraná. Então, quando eu saía daqui, né, nossa, aqui fumaça, ônibus. Então, eu sempre chegava nessas regiões do Paraná, principalmente regiões assim que tinha muita mata fechada, tipo, era uma paixão, entendeu? Porque é uma outra realidade. É uma outra realidade, né? Então, assim, que nem eu aqui, ó, eu vou falar pra você, aqui você vai ver, ó, eu tenho 2 dentes de serpente. Eu tenho 2 dentes de serpente no meu dedo gravado aqui que eu tomei no café quando eu tinha 9 anos de idade. Olha aqui. 2 dentes de serpente aí, ó. Você levou uma picada. Levei uma picada no café. Você sabe aquele passarinho chamado sangrinho? Vermelhinho, né? Um vermelhinho, sim, sim. Entendeu? Então, quando eu era novo, eu ia atrás de... Eu entrava no meio dos matos lá no Paraná para ir atrás de ninho de pássaro preto, ninho de sangrinho e de ninho de... Eu acho que lá na minha terra chama tico-tico esse negócio. Eu acho que chama mesmo. Acho que deve ser tico-tico. Mas eu ia atrás desse ninho de sangrinho, entendeu? E também dos louros, né? Porque tinha os tocos, né? Acho que lá em Minas Gerais, né? Minas. Você do interior de Minas. Todo mundo acha que todo eu nasci mundo, na Bahia. É verdade. Você acredita, rapaz? Eu achava que ele era baiano e ele é mineiro. O homem é mineiro. Eu tenho uma paixão por Bahia. Então, assim, e isso depois de adulto, depois da fase adulta, a gente não deixa adormecer. É incrível, a gente não deixa adormecer. Então, assim, se eu vou numa praia, se eu vou numa nascente, né? Eu vou atrás de nascente, assim. Que nem recentemente eu vi também notícias do rio Paranapanema de Angatuba, que me preocupa, né? Esse rio fica em Paraná. No Paranapanema, não, o Paranapanema corta São Paulo e sai lá na represa de Rosana. Lá, lá no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Ele nasce aqui em Capão Alto, se eu não me engano. Entendeu? Mas ele passa aqui. Essa cidade de Angatuba é mais próxima ali da Raposo Tavares.
Ah, sim. Então, assim, interessa por quê? Porque nós, assim como nós, como ser humano, como pessoas, a gente tem que nem árvore frutífera. Eu sempre falo de árvore frutífera. Que nem eu dei pro meu pai um pé de limão para ele. Plantei lá no quintal do pé do meu pai um pé de limão. Tá desenvolvendo. Um pé de goiaba, um pé de pitanga, um pé de jabuticaba, um pé de limão, limão rosa, limão Tahiti. Você apoia, então, esse movimento de sempre plantar uma árvore, assim, que tem muito... Eu acredito que, assim, eu não posso adentrar... Cidade verde e tal. Assim, eu acredito que... Bom, isso é de consciência interna minha, tá bom? Exemplo, se eu comprei um terreno de 125 metros quadrados... Ah, eu construí uma casa legal. Ah, vou colocar um pé de goiaba aqui. Vou colocar um pé de limão, vou colocar no quintal. Entendeu? Uma consciência interna minha, entendeu? Eu construo e coloco uma árvore, entendeu? Mas nem todo mundo tem essa consciência. Então, de alguma forma, eu coloco lá no meu canal do YouTube, eu coloco lá para as pessoas verem mesmo. Como que você vê... Como você vê para a sociedade se conscientizar que esse investimento que a gente faz, né, de plantar uma árvore, que é o nosso futuro, para os nossos filhos, para o nosso neto, como você vê isso para conscientizar a população, doutor? É o livre convencimento, Júlio. O livre convencimento, assim, forçar não é tão bom, né? Sabe assim, eu vou forçar porque é mais uma lei. Ah, é mais uma lei. Ou é mais uma norma, né? Eu acho que é importante ter as normas para que as normas elas se equilibrem, para que seja garantido um meio ambiente equilibrado para todo mundo. Artigo 222 ou 226 da Constituição. Então, o que acontece? O mundo está se desequilibrando. Aí é que tá. É o mundo que está se desequilibrando. E eu acredito que por parte de alguns movimentos tem exagero, entendeu? Que eu acho que o exercício de construir também é necessário, entendeu? Ter casa, ter apartamento, prédio, eu acho que tem que continuar, entendeu? Agora, tem formas de você usar a ciência, né? Nós estávamos falando de ciência, né? A engenharia usar a ciência a favor do meio ambiente, entendeu? Então, isso é importante também. Usar a engenharia a favor do meio ambiente. Quando a gente fala em construção, a gente está falando no livro Comércio, né? Cara, hoje em São Paulo, o que mais está construindo são esses prédios. Sim, são prédios. Compactos, né? Não se vê mais construção antiga. Está derrubando uma construção antiga e construindo uma construção nova, né? Cada prédio, né, diferente, né? Porque as pessoas estão ficando mais compactas. Sim, né? As famílias estão diminuindo também, né? Porque antes, por exemplo, na época da minha avó, não tinha problema nenhum ficar todos os filhos em casa, casar, morar ali do lado. Sim. Hoje não. Uma pessoa só já quer uma casa para ela própria, então tem que construir mais. Mais casas. As pessoas estão saindo de casa mais cedo para ir morar em apartamento. Isso né? é um tema ligado de direito urbanístico, mas eu acredito que esse ponto aí, tratando de lei, é da lei do zoneamento urbano, né? Então, o município ele é constituído pela lei orgânica, né? E, além da lei orgânica, você tem o quê? Você tem o zoneamento do município, entendeu? E esse zoneamento do município, ele vai falar onde pode construir, onde pode, onde não pode, entendeu? Certo. Voltando nessa questão da construção, né, do livro Comércio, e também da questão do Tietê, né, que a gente já tem vários vídeos na internet mostrando o Tietê limpo, né? Você acredita que até 2030 a gente vai ter o Tietê limpo, doutor? Eu acredito que não, porque o meu posicionamento é que não, por quê? Porque sempre as interferências do Rio Tietê, ao todo foram gastados antes de vender essa Sabesp, tá bom? Porque agora quem está à frente, não é só isso, foi transferida essa obrigação, né? Foram gastos mais de 11 bilhões já, né? Desde
desde a década de 90. A primeira lei foi no governo, a primeira lei para limpeza e projeto do Rio Tietê foi no governo do Luiz Antônio Fleury, entendeu? E dali, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. É a primeira lei. Eu lembro que eu estava na terceira série da escola. Isso uns 40 anos atrás? Foi em 92, 91 mais ou menos. Então, 30. Porque na minha escola que eu estudava, tinha o projeto Rio Tietê. Então, todos os alunos estudavam. E estudavam com base nessa lei que tinha saído aí. Tá, entendeu? Você falou 1992. É, aí me lembrou... eu tinha 9 anos de idade. Eu estava na terceira série. Eu recordo muito bem. Tá, nessa época, eu tenho um conhecimento muito grande nessa época que teve o plano Collor, né? Sim, aí já é uma, vamos supor, aí eu era muito pequeno, você tem eu vou ter aqui uma dedução, né, de como eu pensava quando era pequeno, né, quando era criança, né, assim, realmente, teve também o plano Collor, né, que nós tivemos a sociedade, a poupança de todas as pessoas foram bloqueadas, né? E as poupança e conta física... pessoa física, né? Corrente também. Por que eu estou falando isso? Sim. Porque eu vim na escola da minha avó e eu não entendia, né, até uns 10, 15 anos atrás, por que a minha avó guardava dinheiro em casa. Porque no plano Collor, ela sofreu. E nunca mais ela acreditava... Ela nunca mais acreditava na poupança. Ela não acreditava em instituições bancárias. Sim. Então, todo recurso, por exemplo, ela era aposentada, né? Todo recurso que ela no dia do aposento, ela ia exatamente no dia, sacava o dinheiro e juntava em casa, né? Ela estava muito mais correndo o risco do dinheiro desvalorizar na mão dela do que deixar o dinheiro parado no banco, por causa desse plano, né? Esse plano realmente foi Todos os brasileiros sofreram muito, né? Eu me recordo do meu avô falando que ele tinha um dinheiro na poupança lá e no outro dia sumiu de todo mundo. Tá. Né? Teve também plano Bresser 1, plano Bresser 2. Existem outras discussões aí que são muita decisão judicial que não tem como eu explorar nesse tempo. Ah, sim, tá. A gente vai prolongando. Entendeu? Nessas informações, tá? Eu entendi. Outra coisa que eu quero perguntar para você, tem uma colinha aqui, tá? Por isso que eu tô olhando aqui, para a gente poder explorar um pouco mais sobre o jurídico, né? Eu gostaria de explorar com você também, doutor, sobre... você falou de uma coisa aí muito importante, que é as nascentes, uma que nasce num lugar e jorra em outro lugar, né? Por exemplo, a gente falou do Rio Tietê. O Rio Tietê, todo ele é poluído ou é só aqui em São Paulo? Não. Como que é essa questão? Aonde ele atinge? Vamos lá. Qual comunidade que ele afeta, além de São Paulo? Eu fiz vídeo recente disso e eu mandei para você. Você lembra que eu mostrei um vídeo para você de Osasco, né? Sim, sim. Tô aqui na região de Osasco. Então, a parte mais difícil dele de impureza, e eu já estive lá, é em Pirapora do Bom Jesus, tá bom? Ali os moradores sofrem muito em Pirapora do Bom Jesus com a poluição do Rio Tietê, porque sobe uma espuma branca, aquela espuma branca tem um cheiro muito ruim e afeta lá os moradores. Ali é a cidade mais atingida pela poluição do Rio Tietê, é a cidade de Pirapora do Bom Jesus. Então não é São Paulo. Não é São Paulo. Aí antes, Santana de Parnaíba. Antes, Barueri. Antes, Carapicuíba. Antes, Osasco. Da onde que vem o lixo todo? Daqui de São Paulo. Daqui da capital. Então, o estado de São Paulo e o município de São Paulo, nesses 30, 40 anos, eles não encontraram ainda uma ação efetiva para que, primeiro, eles tenham uma estratégia e uma forma de que o lixo não vá para os rios, entendeu? Você acha que isso é falta? Agora, peraí. Eu tenho, lógico que eu tenho a responsabilidade administrativa dos entes, né? Sim. Município e Estado, né?
Mas também nós temos a responsabilidade do cidadão. O cidadão ele tem que entender que ele tem que colocar o lixo nos lugares corretos, né? E eu acho que também a coleta reciclável, ela não foi bem difundida em todos. Eu acho que é uma ideia muito boa, sabe? Das cores, sabe? Do lixo, das cores. Mas eu acho que não chegou nas residências. Entendeu? Tem as informativas. Nós temos o nosso lixo em casa, né? Mas, de certa forma, acho que o cidadão em si não encontrou ou não foi dada a ideia ainda dele tentar separar na casa dele e isso se educar. Mas isso poderia ter um investimento mais nas mídias, como televisão, ensinando a população como separar esse lixo. Sim, aí vontade política. Porque muitas vezes, por exemplo, eu estou com lixo e aí eu não sei qual dos lugares que eu vou colocar. Será que isso aqui é aqui ou aqui? Né? Será que numa associação de bairro todo mundo criaria ali uma forma para você? Eu tenho a associação do bairro da Moca, eu tenho a associação do bairro do Interlagos, e naquela associação todo mundo se junta em várias associações na cidade de São Paulo, e aí todo mundo tem uma forma de fazer esse lixo não chegar nos rios, né? Então essa questão do Tietê, você vê que não é financeiro, é falta de vontade. Eu acho que vontade política. Nesses 30 anos foi muito mais vontade política. Mas se é vontade política, não é algo... Porque assim, eu vejo que a maioria das coisas hoje, elas ficam ali para ter sempre uma narrativa sobre aquilo. Aí é ruim, porque... Porque assim, todo governo que vem fala, vou limpar o Tietê. Parece que é uma coisa que precisa estar ali para sempre ser prometido para ganhar uma eleição. E aí é que tá. Porque como o Rio Tietê ele é competência do Estado, eu acredito que lá em 1992, eu acho que eles teriam que falar assim, precisa de trabalho humano? Porque máquina nós temos, né? Vamos ser sinceros. Maquinário nós temos, né? O Brasil tem indústria de trator, maquinário tem. Vamos ser sinceros. Trabalho humano realmente para limpar daqui da capital até as regiões de Itu necessita de gente, né? Não é pouca gente para você limpar um rio desse. Mas eu acho que se tivesse resolvido no passado, não estaria tão ruim igual estava hoje. Entendeu? Então a lição é essa. Aquilo que você tem para resolver hoje, resolve hoje e não deixa para amanhã. Entendeu? Porque também tem uma outra lição, que quando nós brasileiros, nós somos muito desorganizados. Nós temos que aprender a nos organizar melhor. Entendeu? Eu acho que desenvolvimento pessoal, evolução pessoal, isso é importante. Nós precisamos aprender a nos organizar como brasileiros, entendeu? Vamos mudar um pouquinho de assunto. Voltando aqui na advocacia, eu vejo que é uma classe, né, que hoje está se expondo um pouco mais na internet. Sim. E o senhor é um pouco mais reservado sobre essa questão da internet. Mas eu vejo que existem muitos advogados na internet, né? Sim, tem bastante colegas. Mas não formado. Existe muito advogado que não é advogado, dando opinião jurídica na internet. Ele não tem OAB e ele dá opinião. Talvez ele nem fez faculdade, né? Mas fica dando opinião jurídica na internet. Como você vê toda essa questão? Nós temos aí uma questão de liberdade de expressão do indivíduo, né? Eu acredito que a liberdade do indivíduo, ela deve ser preservada, viu, Júlio? Sem liberdade de expressão a gente não faz nada no país, entendeu? Mas quando nós falamos de matérias técnicas, né, assim, temas técnicos, é difícil, porque no plano de quando você tem um caso na justiça, né, você está levando um caso na justiça, entendeu? Existem ali pontos constitucionais, pontos de legislação ordinária, pontos de legislação infraconstitucional, pontos de normas complementares, decretos, resoluções, e tudo isso é uma matéria
técnica que envolve o fato jurídico constituído. Então, nem o seu caso é diferente do meu caso, que é diferente do caso do internauta, entendeu? Mas a liberdade de expressão dele, da pessoa que está falando de direito, às vezes a pessoa está falando que nem do artigo 196 da Constituição, entendeu? O artigo 196 da Constituição, ele vai falar da saúde, que a saúde, ela é o quê? Ela é um direito universal para nós brasileiros. E aí, essa pessoa que não é formada em direito, ela está falando do direito universal da saúde. E eu, se eu fosse um magistrado, um juiz, eu não interferiria ela de falar do direito universal da saúde, entendeu? Que é um direito tão importante. Artigo 196, tem o artigo 197, que fala das responsabilidades das instituições públicas e privadas da saúde, entendeu? Então, é como se fosse assim, poxa, eu quero falar da saúde, e às vezes essa pessoa, ela leu, ela estudou, então eu não posso limitar aquela pessoa de estar falando de um direito universal da saúde, entendeu? Agora, temas técnicos, ao qual se opera dentro, ao qual o advogado assina petição, aí não, aí eu sou contra. Eu fico muito preocupado que a gente fica gravando um vídeo pro YouTube, isso eu posso falar, isso eu não posso falar, né? Só que as pessoas não têm pudor nenhum de ir lá e comentar coisas horríveis, né? Nos seus vídeos, né? E aí eu fico pensando, processo ou não processo, né? Esse Entendi. tipo de comentário, né? Você como jurista, qual o conselho que você dá para as pessoas que estão criando negócios legítimos na internet e que todo momento recebe a ofensa? Não sei se você pode entrar em detalhes sobre isso, doutor, mas uma internet, normalmente é uma terra sem lei, né? Eu estava falando com você antes de vir para cá, a maioria das pessoas não tem estudo, né? E elas já julgam antes de ter o veredito, né? Então a internet a gente é julgado antes de ter o veredito. Sim. Como que você dá um conselho para um empreendedor que está começando na internet, que vai sofrer, né? Se você grava um vídeo para o YouTube, faz na rede social, faz propaganda, ele vai sofrer muito comentários que vai ofender ele, e muitas vezes a pessoa para de se expor na internet por causa disso. Qual o conselho que você daria para essa pessoa? Então vamos lá, a pergunta que você me fez foi referente a um empreendedor. Isso, que está querendo se posicionar na internet. Ele está querendo se posicionar na internet com um determinado produto X. Isso. Mas esse produto X, ele é um produto que não tem regulamentação. Não. Tudo legalizado. Sim. Só de ele se pôr na internet, ele sofre ataques. O problema dele se expor, e aí ele sofre uma quantidade de adjetivos negativos, hate, né? Que a gente costuma dizer na Chama internet. Isso. Esse termo eu não conhecia. Isso, para ele não esmurecer. Eu lembro que quando a primeira vez que eu gravei um vídeo para a internet, nossa, um vídeo maravilhoso, né? Uhum. Aí eu falei uma palavra errada, os comentários, ele não sabe nem português. Aquilo me deu uma vontade de falar, nunca mais vou gravar um vídeo pro YouTube, né? Qual o conselho que você dá para esse empreendedor? Eu acho assim, ninguém é 100% perfeito. Ninguém sabe tudo 100% nessa vida. Nós aprendemos com os nossos erros e com os nossos acertos, entendeu? Existe um marketing, que é o marketing que a gente chama de tudo perfeito e tudo belo, né? Que tudo tem que ser a mais beleza, a mais mil maravilhas do mundo. E nem sempre é assim, entendeu? Eu acho que existem pessoas que são muito mal educadas na internet. Essas pessoas, a gente tem que deixar ela de lado, entendeu? Realmente, ela tem que deixar pro coração, né? Não levar pro coração e deixar ela de lado. Porque você está fazendo algo, você está à frente, né? E só quem enfrenta o problema, só quem está à frente, só quem escreve, só quem lê, só quem papira, só quem faz resumo, só quem está à frente do problema e resolve, ele tem o direito da vitória. Entendeu? Essa sociedade, viu, Júlio? Acredito que essa frase seja do Dr. Augusto Cury. Essa nossa sociedade, ela nos abandona, mas você nunca pode se abandonar.
E sim, você é um vitorioso, Júlio, o internauta nosso é um vitorioso, todos nós somos vitoriosos nessa vida porque nós enfrentamos os nossos problemas de frente. E é assim que deve ser a vida. E desconsiderar os maus adjetivos empregados e ter a certeza que você é vitorioso e que eu sou vitorioso e todos nós somos vitoriosos. Como que você vê, doutor, essa evolução da IA na advocacia para o trabalho do dia a dia no escritório? Olha, eu acredito que assim, tudo é pela proporcionalidade. Eu acho que tem que ser proporcional, entendeu? De alguma forma, ali a inteligência artificial, ela traz alguns ganhos com o tempo, né? Mas tem que ter correções, né? O ser humano, ele tem que estar corrigindo. Porque eu entendo que o quê? Que ali é uma ferramenta que ela já tem todo um conhecimento guardado, né? Então, se eu perguntar para a inteligência artificial, me fale sobre Getúlio Vargas, ela vai falar, né? Quem é Getúlio Vargas, né? O GV, quem foi o Getúlio Vargas. Me fale sobre Dom Pedro I, Dom Pedro II. Ela vai trazer muitas informações. Porque é um conhecimento, eu entendo que acho que a base da inteligência artificial é de todos os meios de comunicação, acho que todos os meios de comunicação que já publicavam na internet, desde 90 até agora... Se conecta ali, né? Se conecta ali, entendeu? E de alguma forma vem algum script ou algum operador lógico que altera e coloca como você quer, entendeu? De certa forma, o conhecimento vem, entendeu? Mas para advocacia eu não... Você acha que ajuda ou atrapalha? Olha, eu nunca utilizei a inteligência artificial que nem para procurar a decisão judicial, né? Eu acesso a fonte do Tribunal de Justiça de São Paulo. E dentro lá da área do Tribunal de Justiça, eu pego 3, 4 palavras, entendeu? E dentro do próprio motor do site do Tribunal de Justiça, eu encontro a jurisprudência que eu quero para o meu caso concreto. Agora, eu não sei se a inteligência artificial, ela dá para quem utiliza, né? Tô falando, eu não utilizo muito. Eu utilizo para tirar algumas dúvidas, saber acerca de alguma coisa, para ver se realmente as coisas batem, entendeu? Mas ali mesmo, eu acredito que seja mais como acessório, nunca principal. A inteligência artificial, ela nunca é o principal, ela sempre é um acessório. Sempre é um acessório, porque tem o ser humano à frente. Eu te perguntei isso porque eu vi uma matéria agora, recentemente, né? Onde a inteligência artificial estava dando conselho médico e conselho jurídico para as pessoas, né? Não, isso não é legal, isso não é bom. Eu acredito que não é bom porque, vamos supor, eu acredito que o médico, o advogado, o engenheiro, entendeu? Eles estudaram para isso. O médico conhece do corpo humano. Eu não sei nada de medicina, assim... É uma área que eu jamais seria médico. Eu jamais seria médico. Eu não tenho perfil para médico, jamais. Mas o médico, ele tem o princípio teológico da profissão. Quando eu vejo um médico, eu sei que ele é médico. É como ele pega na tua pele, como ele te examina, entendeu? E eu acho que isso a inteligência artificial não vai fazer. Tá. Um advogado hoje, né, ele passa por muitas questões que as pessoas pedem conselho, né? Sim. Como que é isso na tua família, né? Porque, isso é bom, isso é gostoso. Porque a minha prima, muitas vezes, ela fica muito, muito brava, né? Porque tá lá numa reunião de família, né? E aí, a família falando, e aí, eu tô precisando resolver isso, aquilo e tal. Como que você vê essa questão, né? Os amigos ajudam, né? Eu dou indicação, né? Algumas coisas eu falo. Aquilo que é possível não ir para a justiça, eu recomendo não ir para a justiça, entendeu? Vamos tentar conversa com a pessoa primeiro, né? A gente tem esse problema no Brasil, né, doutor? Tudo, vou processar. Tudo vou processar. Mas assim,
eu tenho que perguntar para outra pessoa, né? Tentar fazer, será que esse é o melhor caminho? Não é o melhor caminho? E assim, e muitas das vezes quando os parentes me perguntam, né? Principalmente amigos, entendeu? Fala assim, você tem certeza que você quer levar agora? Não quer pensar mais um pouquinho? Saber o que aconteceu por detrás? Você também deu mancada? Porque às vezes também a outra pessoa deu mancada. Às vezes a pessoa que está pedindo, ela deu mancada também. A depender do negócio, da situação, entendeu? Do problema que veio a existir. Porque até então o problema não existia, né? O problema não existia, mas aí o problema ele veio a existir. Então eu acho que tem que ter bastante conversa, bastante diálogo, pensar bem e planejar antes de ajuizar uma ação. A gente veio de uma família, né, que apertar na mão era o suficiente, e depois eu vim para a cidade grande, que é São Paulo, e viajar Sim. e tal, e virei empreendedor. E eu tinha muita dificuldade, tanto para receber um processo e tanto para processar. Uhum. Até 3 anos atrás eu nunca tinha processado ninguém. E eu também não tinha sido processado. Por quê? A pessoa entrava em contato comigo e falava, você tá devendo, vou te processar. Eu pagava. Entendi. Porque eu ficava, não vai me processar por causa disso. Eu sempre pagava coisa que não deveria nem pagar. Por conta da prescrição, né? Exatamente. Prescrição quinquenal dos porque assim, artigo 205 do todo mundo tem o Civil. direito de processar. Sim. Né? Se a pessoa acha que pode processar, ele pode processar. Mas isso não quer dizer que ele vai ganhar. Que ele vai ganhar, né? E eu pagava antes de ser processado. Né? Eu tinha uma dificuldade muito grande de entender isso, que a gente tem, intelectualmente, Sim. as pessoas acreditam que o meio é processo, né? Então eu acredito que você, por exemplo, passa muito por isso, de pessoas chegarem em você e falar, eu quero processar isso, como lidar com isso, né? Lidar com isso é a análise do caso concreto, entendeu? Estava falando da inteligência artificial, a análise do caso concreto é feito pelo profissional advogado, artigo 133 da Constituição, porque é da análise do caso concreto que o advogado ele vai pegar aquela interpretação e vai falar assim, eu vou no extrajudicial ou eu vou no judicial, entendeu? É da análise do caso concreto que o advogado, por meio dos seus conhecimentos, né, por meio de tudo que ele adquiriu na carreira, ele vai orientar o cliente dele. Tá, não é porque eu sou um pouco leigo nisso, eu vou tentar fazer a pergunta novamente, tá? Por exemplo, se tem uma causa que o advogado sabe que ele não ganha, porque não tem prova concreta, por que o advogado pega? É esse tipo de situação. Olha, entendeu? Porque assim, por exemplo, tu pega a causa, Entendi. Tu tem que ter a prova, Sim. certo? Aí o advogado pega essa causa do mesmo jeito, né? Sabendo que é impossível ganhar. Assim, o definir impossível, a palavra que você me colocou é impossível. O impossível, assim, num caso concreto, às vezes ele acaba não sendo impossível. Sim. Por quê? Porque, às vezes, quem tá te contando o fato não tá te falando a verdade. Tem essa. Porque tem que falar a verdade pro seu advogado. Entendeu? Então, essa transparência do cliente e o advogado. Entendeu? E aí o cliente, pode ser que o cliente ele vem com uma dedução. Entendeu? E aí o cliente fala, vou te trazer documento, e não traz. Só que você já entrou com a ação. Então isso decorre do risco processual. Por isso que é importante a análise do caso concreto pelo advogado, entendeu? Porque é o que você falou, parece impossível não ganhar, entendeu? Realmente, pode ter situações que sim, entendeu? Mas é somente da análise do caso concreto pelo advogado, entendeu? Porque aí ele vai, assim, isso vai ser bom para o advogado e também para o cliente. Para porque o cliente, quando ele está frustrado, ele não quer saber de nada, ele quer processar porque ele acha que ele tem direito. Sim. Né? E aí o advogado tem que ter a frieza ali de mostrar para ele, calma, vamos analisar, tem que ter um freio, é isso mesmo, né? Entendeu? É que nem divórcio, né? Que sempre sai briga, né? Então, para você ver, né? Logo no comecinho do seu vídeo, nós estamos falando de condutas humanas, né? O primeiro exemplo que eu usei aqui no início foi o do acidente, né? Eu usei o do acidente de carro. Constituiu um fato
que é uma batida. Esse fato ele é jurídico? Se esse fato ele é jurídico, ele faz parte da análise do caso concreto do advogado. Artigo 133 da nossa Constituição. Maravilha. Doutor, a gente está chegando no fim da entrevista. Nossa. E eu queria... Que prazer, que honra. A gente falou de muitas coisas aqui, do Rio Tietê, da roça, da tua caminhada na área do direito. E eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para as pessoas que estão nos vendo aqui no podcast Além do Consórcio, né? Como que foi, né, essa jornada sua de se apaixonar por direito e hoje exercer essa profissão, né, que você gosta tanto e faz com tanto prazer, né? Como que foi gratificante você fazer esse investimento na tua carreira, né? Porque o que eu vejo das pessoas elas passam tanto tempo investindo em coisas e depois muda a trajetória, né? Como definir aquilo que você realmente ama? Muda de profissão, né? Muda de profissão, isso. Como definir aquilo que você vai fazer para sempre, né? É saber, eu defini o que eu queria ser. Falei, não, eu quero ser advogado, eu vou trabalhar com advocacia. Essa é a primeira coisa. É definir o que você quer fazer, entendeu? Agora, quando você define, você encontra com os problemas, com os obstáculos. E aí você tem que enfrentar na tua carreira. Da mesma forma que o nosso magistrado, aqui no Tribunal de Justiça, também enfrenta os problemas dele. Da mesma forma que o nosso promotor de justiça aqui no estado também enfrenta os problemas dele pela carreira que eles escolheram. Então eu escolhi na minha carreira ser advogado, estou trabalhando como advogado, vou continuar trabalhando como advogado. Quando eu penso assim, quero ser juiz, então eu tenho que estudar para magistratura. É o próximo passo, doutor? É o próximo passo, eu tenho que estudar para magistratura. Se eu quero ser promotor de justiça, eu vou estudar para ser promotor de justiça. Entendeu? Mas tudo dentro de eu preciso ter uma continuidade. Se eu terminei a faculdade, tirei a OAB, eu vou ficar divulgando por 10 anos, 12, 15 anos, entendeu? Se eu sou um empreendedor, eu vou te dar um exemplo. Abri uma loja, um empreendedor. Abrir uma loja de limpeza num bairro legal, num bairro pequeno. Vou dar o nome de uma cidade, no bairro de Cabreúva, num bairro da cidade de Cabreúva, uma cidade bonita. Abrir uma loja lá de limpeza, né? Eu quero desenvolver aquela loja, Você não tem umas etapas de você limpar ela, deixar ela bonita, colocar os produtos, né? Então, eu tenho que ter uma continuidade, né? E muitas das vezes nós não temos essa continuidade. Às vezes nós interrompemos o processo. E nós, tudo é uma construção. Tudo é uma construção. Nós, brasileiros, não podemos interromper os nossos processos daquilo que realmente você quer, não aquilo que o outro quer. Você não pode decidir as coisas da sua vida por meio da vida do outro. Não é porque o outro é um juiz que você acha que você vai ser juiz. Você pode se influenciar. Lógico que você pode ter como inspiração. Mas é isso que realmente você quer? Entendeu? Você quer ser um jogador de futebol. É bom de bola? E é difícil ser jogador de futebol, não é? Não é difícil ser jogador. Não. E como que é essa continuidade? Você sair dos 15 aos 18, achar clube, né? E achar empresário? É difícil. Então, objetividade e continuidade e enfrentar os problemas. Maravilha. Foi um prazer bater esse papo aqui com o Dr. Hélio. A gente falou de temas importantíssimos e você que nos acompanha aqui, que com certeza vai dar um like, vai se inscrever no canal, vai ter o contato aqui, vai ter o canal no YouTube do Dr. Hélio aqui. Ele posta vídeo maravilhoso, tá? No seu canal no YouTube e também nas suas redes sociais, e vai ter a jornada dele pela Amazonas, pelo Rio Paraná, que ele gosta muito, né? Então acompanha o Dr. Hélio lá, acompanha as redes sociais dele, ele dá vários conselhos, várias reflexões que eu acompanho muito bem. E também poemas, ele tem alguns poemas também. Reflexões. Boas reflexões. Então acompanha o Dr. Hélio, tá? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Quero aqui, Júlio, agradecer novamente ao seu canal Além do Consórcio. Agradecer a sua pessoa. Você é um jovem maravilhoso, tá bem? Muitos dos momentos que eu precisei ouvir uma firmeza, às vezes eu ouvi de você e foi muito bom isso. Eu quero aqui eu sou muito grato por você, viu, Júlio? Pela tua pessoa, pelo ser humano que você é.
Sucesso com Além do Consórcio com Júlio Rocha. Maravilha, muito obrigado. Gratidão, doutor. Obrigado.